dia. Tudo bem, crianças? Como vocês estão passando? Muita saudade aqui da igreja? Eu estou com saudade de vocês e de estar aqui na igreja com todos vocês. Vamos para mais uma lição? A lição de hoje é Jesus no templo. Todos os anos, o povo judeu subia para Jerusalém para comemorar a Páscoa. E eles iam, todo mundo junto, bastante gente, numa enorme caravana, porque viajar sozinhos, como eles iam a pé, era perigoso, porque tinha muitos salteadores pelo caminho. Então eles viajavam naquela caravana enorme, todo mundo junto, iam cantando, as crianças brincando e chegavam lá. E nesse ano, Jesus foi junto, a família dele ia todo ano, José e Maria iam, mas as crianças só podiam ir para essa festa quando completassem 12 anos, 12 anos, que eles poderiam ir para essa festa. E esse ano, Jesus foi junto com seus pais. E quando chegaram lá, José e Maria foram mostrar o templo para Jesus, que comemoravam a festa todos entre amigos, né? E quando ele chegou lá, Maria e José foi mostrar o templo e ele ficou admirado com tudo que via, né, por ali. Ele nunca tinha ido a Jerusalém, então ele ficou muito alegre, feliz por estar naquela cidade e vendo a casa do Senhor, né? Então ele ficou ali. E a festa, no decorrer da festa, todo mundo ali conversando, foram para o templo, fizeram suas ofertas, os sacrifícios que tinham, e a festa acabou. E todo mundo voltou embora, inclusive Maria e José. E eles já estavam caminhando, já fazia um dia, quando Maria deu falta de Jesus. Só que ela pensou que ele estava lá atrás com o pai, porque naquela época as mulheres viajavam na frente com as crianças e os homens atrás, para cuidar de algum perigo que tivesse. Então as mulheres iam na frente. E Maria achou que Jesus estivesse com o pai lá atrás, José. E José, como Jesus não estava com ele, achou que ele estava com Maria. A hora que se encontraram, que perguntaram, cadê Jesus? Daí começam a procurar entre os amigos e os parentes que estavam naquela caravana e não achava. E procura daqui e procura dali e não encontraram Jesus, né? Não encontraram Jesus. Então o que eles resolveram fazer? Voltar para Jerusalém para procurar o menino. Eles já tinham viajado um dia, daí voltaram, né? E quando chegaram em Jerusalém, também continuaram procurando na casa dos amigos, conhecidos, para ver se ele estava hospedado em alguma casa. E não encontravam. Daí eles foram ao templo. E lá encontraram o menino entre os mestres da lei. E ele muito atento, ouvindo tudo que aqueles senhores falavam. E ele não só ouvia, ele participava também. Ele perguntava, ele respondia. E aqueles senhores ficaram muito admirados de ver a sabedoria daquele menino, né? Tão pequeno e já assim com tanto interesse em saber as coisas da lei. Porque lá em Nazaré, onde ele morava, não tinha muitos mestres da lei. Então, quando Jesus se deparou com aquela oportunidade, ele não perdeu tempo. Ele ficou ali para aprender e demonstrava um grande interesse nas coisas referentes às Sagradas Escrituras. Vamos ver o que diz Filipenses 2:7? Antes mesmo se esvaziou a forma de servo, tornando-se semelhante a homens e reconhecido na figura humana. Aqui vocês podem estar pensando, para Jesus foi fácil participar daquela reunião.
Ele era Deus, mas quando Jesus veio à Terra, quando nasceu, ele não veio, ele veio como um ser humano igual a você, uma criança, uma criança igual a você, ele precisou aprender tudo, ele precisou aprender a andar, a comer, a estudar. Então, ele foi uma criança normal, como você. E tanto que ele ia na igreja, lá em Nazaré, Maria e José ensinavam ele as Sagradas Escrituras, né? As leis. Então, Jesus precisou aprender tudo. Ele não veio, ele era especial, ele era uma pessoa diferente, mas ele veio como uma criança normal que precisou aprender tudinho, né? Então, e quando ele se deparou naquele tempo, ele não perdeu tempo para ouvir aqueles homens, né, que entendiam das coisas das Sagradas Escrituras, e ele demonstrou bastante interesse. E quando Maria pegou ele, né, e saindo, pergunta para ele, por que ele fez aquilo, né? Quando seus pais o encontraram ele no templo, Maria, preocupada, pergunta para ele, filho, por que fizeste isso comigo e com teu pai, né? E daí ele pergunta, olha para ela e, como assim? O que eu fiz, né? Você sumir, desaparecer, não falar nada. Ele falou, mas você não sabia que eu deveria estar na casa do meu pai? Né? Vocês podem estar achando que ele foi mal criado, mas ele estava ali entretido, ele estava concentrado naquilo que ele estava aprendendo, que ele nem percebeu que a caravana da cidade dele já estava saindo, né? Ou talvez, quando ele viu que os pais já tinham saído, ele permaneceu ali no templo, que foi o último lugar que ele, o pai e a mãe estavam juntos, né? Daí ele ficou ali e os pais saíram fazer outra coisa. Então, talvez ele possa estar pensando, não, eles vão vir me procurar aqui, né? E Maria chamou a atenção dele, né? Porque ele deixou eles muito preocupados e eles tiveram que voltar. Mas depois ele foi com seus pais e sempre demonstrando total obediência, humildade, né? Sempre pronto a ajudar, muito prestativo. Então, quando Jesus tinha, e era costume dos judeus, quando os meninos completavam 12 anos, eles poderiam participar dessa cerimônia e passavam a integrar como se fossem membro daquela comunidade. Como aqui na nossa igreja faz a profissão de fé. Quando a pessoa faz a sua pública profissão de fé, ela passa a ser membro da comunidade. E quando o menino tinha 12 para 13 anos, ele participava dessas cerimônias e ele passava a ser membro da comunidade judaica. Então Jesus foi a primeira vez que ele foi e já estava sendo preparado para ser aceito na comunidade judaica. E ele voltou para Nazaré junto com seus pais e sempre dedicado e obediente e muito interessado em aprender as coisas da Sagrada Escritura. Depois disso, Jesus demonstrou bastante obediência a seus pais, voltando para casa com eles e sempre submisso e obediente. Jesus foi uma criança como vocês, precisou crescer, né, estudar, aprender tudo como vocês, e sempre demonstrando muito interesse. E ele despertava muita assim, curiosidade com as pessoas que ele conversava, as pessoas admiravam ele, a inteligência que ele tinha, o raciocínio rápido que ele tinha em aprender e se dedicar para fazer as coisas, né? Vamos ver o nosso versículo de hoje? O nosso versículo de hoje é Lucas 2:52. Crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então Jesus não cresceu só fisicamente, mas ele cresceu também no conhecimento da palavra, no testemunho que ele dava, né? E no seu ministério
que ele cumpriu até o fim. Vamos ver a nossa lição? A lição de hoje é essa: Jesus no templo. Aqui vocês vão ver primeiro aqui, né? Tem um momento devocional, que nem na outra, para vocês lerem e fazerem. Daí aqui a idade de Jesus. Para vocês descobrirem a idade de Jesus, tem bastante continha para vocês somar, dividir, multiplicar, até vocês encontrarem a idade de Jesus. Aqui é o caminho que eles fizeram de Nazaré a Jerusalém, né? Quando saíram da cidade para ir para o templo. Vocês vão levar então José, Maria e Jesus. Aqui também vocês vão completar com as vogais que está faltando. Vocês vão pôr as vogais e vai ver o que vai formar aqui, que palavra que vai formar. Aqui na quinta-feira, o que pensaram os mestres da lei, né? Quando Jesus estava participando da reunião ali, o que será que aqueles homens pensaram? Mas que menino metido! Quanta inteligência nas perguntas e respostas! Então vocês vão ler e vão circular a resposta certa. Daí aqui agora vocês conhecem bem o que aconteceu nesse episódio. Vão até a figura central, que é essa aqui, né? E vocês vão enumerar, por de 1 a 4, em ordem o que aconteceu, entende? E vocês vão vendo as gravuras e vão lembrando a história e vão pondo 1, 2, 3, 4, que é a sequência para contar a história. Então, por hoje é só, crianças. Até nosso próximo encontro e que Deus nos abençoe e que vocês possam seguir o exemplo de Jesus. Sempre ter interesse de aprender e estar na casa do Senhor. Um beijo.